Então, pessoal, para descontrair um pouquinho, né? Acabei de ver o vídeo da aula, da introdução. E vocês veem que a cara redonda, né? Aí já coloquei o computador um pouco mais para cima, para ficar mais retinho. A gente tem que adaptar as condições que a gente tá para fazer esses vídeos. Então, esse é o melhor lugar que eu tenho na casa para fazer. Então, vai ficar essa sombra estranha aqui pelo horário que tá. Que mais? E esse movimento natural que eu estou tendo. É que eu estou sentada na bola, que é o mais confortável, tá bom? Então, deem risada comigo, que eu acho essas coisas tão engraçadas. Vamos lá. Primeira aula, então, é a aula de introdução. Eu vou compartilhar a tela, vou ficar aqui no cantinho para que vocês não se sintam sozinhos e nem eu sozinha nesse momento, que é muito esquisito também gravar a aula sem ter vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu achar aqui. Aí, muito bem. O que acontece? A gente precisa fazer uma introdução do que é a disciplina em termos de essa coisa do aprendizado dentro da profissão da engenharia florestal, né? Então, por que a gente tem essa disciplina? O que essa disciplina vai estar trazendo em termos de aplicação prática dos conhecimentos? Como que ela surgiu? Por que ela ficou importante? E por que ela é especial do curso de engenharia florestal? Então, os objetivos da disciplina, né? Isso aí está lá no documento do curso, é apresentar os conceitos de hidrologia florestal. Então, é muito importante a gente começar a separar os campos da hidrologia, né? A gente tem vários tipos de ciências hidrológicas e o que a gente foca na disciplina é exatamente hidrologia aplicada à floresta. E essa hidrologia florestal, ela vem para a gente aplicar esses conceitos no manejo sustentável da paisagem. Então, a gente considera sempre a paisagem, né? A hidrologia florestal que a gente vai trabalhar, ela tem esse enfoque multidisciplinar, né? E integrado. A gente não dá para separar as coisas, a gente vai sempre analisar tudo junto, é por isso que ela ganha uma complexidade. E às vezes a dificuldade na hora da gente transpor esses conhecimentos vem exatamente dessa questão da complexidade que é aplicada nessa ciência, né? E a gente considera a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento, e tem um porquê científico de considerar a bacia hidrográfica, que a gente vai estar olhando mais para frente. E aí vem, de forma mais específica, abordar os conceitos sobre o funcionamento de uma bacia hidrográfica. Então, a gente vai entender os fluxos, os caminhos que a água faz, como que o uso do solo, o clima, a geologia interferem nesse funcionamento, apresentar os indicadores hidrológicos. Então existem diversos indicadores, a gente sempre ouve falar sobre indicadores, mas quais que realmente a gente pode aplicar de uma forma mais consistente para ter informação a respeito do funcionamento da bacia hidrográfica quando a gente fala de monitoramento ambiental hidrológico. E também, durante a disciplina, a gente discute muito, né, e assim, haver formas de avaliar os impactos do manejo florestal e também das técnicas conservacionistas que são aplicadas hoje em bacias hidrográficas, seja para conservação do solo, da água, ou uma visão mais de biodiversidade. Então, a verdade é que a gente foca, quando fala em produção de água, em regime hídrico, né? A questão da sazonalidade, a questão dos picos de vazão, a questão das épocas de estiagem.
E a saúde da bacia hidrográfica, ela vem pensando na manutenção do funcionamento hidrológico considerado natural, né? Porque a própria natureza já é acostumada com ciclos de variação. E o grande desafio atualmente que se coloca quando se fala de bacias hidrográficas ou de gestão hídrica é realmente o uso múltiplo dos recursos hídricos, né? Então, a gente tem, o que a gente tem hoje são vários usos que se colocam na mesma paisagem. Então, a mesma bacia hidrográfica, ela tem a função de, por exemplo, irrigação, abastecimento humano, geração de energia elétrica, né? Ou geração de recursos pesqueiros, ou, por exemplo, navegação. Então, cada região do país tem uma característica mais específica, né, daquele modo cultural, tradicional, econômico, que se coloca naquela região, né, ou que se desenvolveu naquela região. E a gente tem essa divisão entre bacias rurais, bacias urbanas, os usos mais comuns que se colocam na área rural, que se colocam na área urbana. Tá bom? Então, a gente tem como ementa, e aí a ementa são os tópicos mais genéricos da disciplina, a questão do diagnóstico da bacia hidrográfica. Então, a gente compreender essas características geomorfológicas, ou seja, as características que que hoje a gente enxerga nas bacias hidrográficas, mas que são originárias de todo o processo de formação geomorfológica, então que envolve a geologia, os fatores de intemperismo e até a questão do uso do solo, da cobertura, dos aspectos antrópicos que influenciam essa bacia. E como que todas essas características vão influenciar o comportamento das variáveis hidrológicas, que seriam, por exemplo, a vazão, o escoamento superficial, a infiltração, a evapotranspiração. E a gente vê também os indicadores de qualidade e quantidade, porque para nós, quando a gente fala de monitoramento ambiental de bacia hidrográfica, não basta olhar somente a questão quantitativa de água ou a questão qualitativa de água. A gente tem que considerar sempre os dois lados, os dois balanços, porque a água é uma coisa que tem essas duas propriedades que são muito importantes para garantir os usos múltiplos. Aí a gente vai também ter uma boa visão de como que o manejo florestal e agrícola interferem, influenciam nesses fluxos hidrológicos. É claro que existem impactos positivos e negativos, e a gente vai estar olhando de uma forma mais específica dentro do que a gente tem de processos hidrológicos importantes ou fluxos hidrológicos importantes, e esses manejos podem estar influenciando. E por fim, a gente não pode deixar de falar, porque estamos sempre pensando nessa forma complexa, multidisciplinar e multiusual das bacias hidrográficas, é a questão da gestão hídrica, que envolve principalmente as áreas urbanas, mas correlacionadas com aquilo que acontece na área rural, né? Então, a gente vê a questão das políticas aplicadas, de como que é o gerenciamento de bacias hidrográficas no Brasil, que são, que na verdade a gente tem um arcabouço legal muito completo e que realmente acaba sendo uma ferramenta muito importante na hora de tomadas de decisão. E a gente também vai ver como que a ciência pode ser aplicada nesses processos de tomada de decisão. Então, assim, falei de áreas rurais, áreas urbanas, né? Bacias rurais, bacias urbanas. A gente tem uma diferença no uso que se faz dessas bacias. De uma forma geral, as duas áreas, né? Se a gente pudesse dividir como na figura, as duas áreas podem ter impactos positivos e negativos. Mas a importância que se dá para as áreas urbanas é porque
as pessoas estão em muito maior quantidade. Então, os processos hidrológicos muitas vezes já foram alterados. Os processos naturais foram muito alterados. Uma coisa que já não é possível, às vezes, retornar ao estado original. Então, a visão que a gente tem de áreas rurais é que seriam bacias mais propensas a uma restauração propriamente dita dos processos, dos fluxos naturais que existiram. Não que seja sempre possível restaurar, por exemplo, uma área que foi completamente erodida, né? Então, sempre existem limitações. Essas limitações, na verdade, é a resiliência do sistema. Então, o que acontece é que em áreas rurais, a resiliência é possível, em alguns casos, retomar com as práticas de conservação do solo, com restauração da cobertura florestal, com boas práticas de manejo agrícola, mas a resiliência em áreas urbanas, ela é muito mais complexa, porque a gente já alterou muitos processos. E também o que acontece é que, normalmente, as áreas rurais vão impactar a forma como essas bacias chegam, né? O fluxo hidrológico das bacias chega nas bacias urbanas, porque é todo um sistema interconectado. Outra questão é que muitas vezes aquilo que ocorre na área rural, em termos de produção hídrica, vai ser utilizada pelas áreas urbanas. Então, a gente tem certas particularidades que ocorrem nas áreas rurais ou nas áreas urbanas, e de alguma forma isso tudo está sempre conectado. Então, por isso que a disciplina ela tenta trazer, né, essa discussão das duas regiões, das duas visões, porque a gente tem essa conexão muito forte entre o que acontece na área rural e o que acontece na área urbana. E vice-versa também. Por exemplo, a gente fala muito de pagamento por serviços ambientais, né? Na maioria dos casos, as práticas são realizadas, práticas, por exemplo, de restauração ou de aplicação de boas práticas agrícolas são aplicadas nas cabeceiras de drenagem, nas nascentes, que estão localizadas na área rural. Mas, por sua vez, os beneficiários dessa relação são as pessoas que estão nas áreas urbanas, morando nas cidades. Então, eles são os beneficiários, né? Então, essa relação entre provedor e beneficiário, ela é um exemplo muito clássico de como que as áreas rurais e as áreas urbanas acabam se integrando nessa visão ecossistêmica da paisagem de bacias hidrográficas. A gente também vai ver isso no decorrer da disciplina. Mas o que é muito interessante falar para vocês, na verdade, são os experimentos que ocorreram e que trouxeram para a engenharia florestal a importância da disciplina manejo de bacias hidrográficas. Então, se a gente for procurar, lá em 1900, começo de 1900, muitos experimentos florestais começaram a surgir, porque era importante verificar qual era o efeito do manejo florestal. No caso, o manejo florestal que se fazia naquela época era sempre o corte house, né? Então, remoção da cobertura florestal. E para quem não se lembra, a gente não plantava a floresta para colher, a gente colhia a floresta que já existia. Então, era um manejo de florestas nativas. E em Wagonville Gap, no Colorado, que é um experimento, uma área experimental florestal, realizaram o primeiro experimento científico, onde todos os fluxos estavam controlados. Então, monitoraram precipitação, monitoraram o deflúvio, que é a produção de água da bacia, e fizeram um balanço hídrico para verificar qual era realmente a diferença entre uma bacia que manteve a cobertura florestal e uma bacia que teve a cobertura florestal completamente removida. Então, a gente vai estar olhando mais profundo esse experimento e tem também material de referência para leitura sobre essa área. Tem também uma outra
uma área experimental, né, um laboratório de hidrologia florestal a céu aberto, de Coita, também é muito famosa, porque ela tem um banco de dados muito rico, e inclusive com artigos publicados recentemente que mostram qual foi a mudança nos fluxos, né, depois de tantos anos. Então, ela é monitorada ainda e tem ainda publicação de dados. Então, ela foi criada em 1934, na Carolina do Norte, e ainda tem produção científica sobre o monitoramento. Foi feito também vários experimentos, como, por exemplo, a remoção da cobertura vegetal total, cobertura florestal. No Brasil, eu conheço uma, no estado de São Paulo, que é o Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, que fica em Cunha, e ele é sob a responsabilidade do Instituto Florestal de São Paulo. É muito interessante. Mais para frente eu vou mostrar algumas fotos para vocês sobre as bacias, porque é uma região de Mata Atlântica com declividade, então o vertedor, para suportar os picos de vazão, ele é muito grande, né? Foi uma parceria com os japoneses para fazer essas bacias, e elas ainda são monitoradas também. Imaginem que na época tinha sido introduzido a melhor tecnologia para monitoramento florestal e ambiental. É claro que, como tudo, a gente sabe que não foi possível manter o nível tecnológico, mas ainda existe esse monitoramento, existem vários trabalhos que são publicados a partir daquele laboratório. É bem interessante. Bom, mas aí eu falei de como que surgiu, né, os primeiros experimentos que mostram o impacto de florestas na questão de bacias hidrográficas. Mas por que será que isso era importante, né? Por que será que a bacia hidrográfica, ela começou a ser considerada realmente um ponto importante para monitoramento do manejo florestal? Antes disso, eu vou falar o porquê que precisou encontrar uma forma de monitorar. Inicialmente, aqueles experimentos florestais, eles vieram realmente para conhecer melhor os fluxos, né? Conhecer o comportamento e trabalhar alguns mitos que eram divulgados na época, né? Então, existem vários mitos florestais, como a questão do eucalipto seco-solo. Então, existem vários mitos e aquelas áreas experimentais realmente foram implantadas visando compreender melhor esses fluxos. Mas um processo muito importante, a partir da década de 90, foi a implantação dos sistemas de certificação da origem e do manejo florestal. Esses sistemas de certificação baseados em princípios, critérios e indicadores exigiam que, de alguma forma, o manejo florestal ele fosse avaliado. E, na hora de pensar em indicadores do manejo do florestal, a metodologia científica melhor aplicada seria realmente utilizar as bacias hidrográficas. E essa conclusão veio exatamente desses experimentos que foram conduzidos nessas estações experimentais. Então, a verdade é que o que impulsionou, né, a pesquisa mais aplicada foi realmente a certificação. Até então, a pesquisa era realizada como uma forma de conhecimento científico. E a partir de então, a pesquisa começou a ser realizada já com dados diferentes, com áreas diferentes, com manejos diferentes, numa amplitude muito maior que permitiu até desenvolver métodos de manejo com melhor qualidade ou com menor impacto. Então, a bacia hidrográfica, ela realmente é uma forma da gente monitorar os impactos ambientais do manejo, no caso do manejo florestal, mas poderia ser qualquer tipo de operação e uso, pensando, né, realmente nessa questão de
de monitorar, avaliar determinados indicadores que vão resultar na melhoria do manejo, né, a melhoria constante. É o conceito que está por trás da certificação, aquela visão de que a gente monitora continuamente, avalia para poder ter uma melhoria contínua dos processos. Então, a bacia hidrográfica, ela vem como uma unidade da paisagem, muitas vezes ela é colocada dessa forma. Uma unidade da paisagem que os fluxos do ciclo hidrológico acontecem. Então, eu consigo delimitar dentro dessa unidade, e tem uma geomorfologia específica, uma área delimitada por topografia, onde eu consigo quantificar fluxos de precipitação, consigo estimar interceptação, transpiração, evaporação, consigo verificar efeitos do escoamento superficial. Ela é formada por rios, por lagos, existe a questão da percolação ou da infiltração de água do solo e também a formação do lençol freático. Mas, por vezes, a bacia hidrográfica ela tem um olhar de como um sistema produtivo. E esse sistema produtivo para fornecer recursos, sejam naturais, hídricos, energéticos ou até recursos humanos, na hora que a gente coloca o ser humano como um recurso que ele é abastecido por essa bacia hidrográfica. Então, ela também é um sistema produtivo. Então, ela é um sistema natural, com fluxos naturais, mas ela também é um sistema produtivo. Além disso, a bacia hidrográfica também é uma fonte de água. E essa fonte, ela tem diversos usos. Vocês veem que aí na figura vem até a parte das montanhas com neve, né? Então, no Brasil a gente não tem esse fenômeno, mas nos países que tem o degelo, isso é um fluxo muito importante que precisa ser considerado também, como uma entrada de água, como um efeito também na paisagem, porque o degelo muitas vezes pode ser um fator de erosão ou de pico, né, de fluxo. E aí vocês veem que a gente tem vários usos dentro dessa figura, né? Então, temos aí a questão da geração de energia, recreação, a questão do uso industrial, do uso agrícola, até mesmo do hábitat natural, né? Então, a questão da biodiversidade, a questão das cidades, o uso da água subterrânea. Então, são vários usos, né? Usos que muitas vezes são consuntivos, ou seja, que vai retirar água do sistema, que é o consumo. Usos que são realizados para produção de alguma coisa, então é uma captação para produzir um outro produto, como a questão da indústria ou da geração de energia elétrica, e também como corpo receptor, porque a maior parte do efluente que é gerado em todos esses sistemas, seja agrícola, urbano ou industrial, ele é um rio que vai estar recebendo esses dejetos, então é um corpo receptor. Então e aí tem aquela visão, né, principalmente da bacia do Guandu, em que a gente tem a captação de água para nosso consumo é realizado no mesmo corpo receptor do esgoto. Então, existe um estudo muito interessante que eu tive a oportunidade de participar como banca de um aluno da Federal do Rio, orientado pela pesquisadora Raquel da Embrapa, que mostra esse panorama muito triste, né, que é a questão da dificuldade de tratamento de água, exatamente porque é um corpo hídrico que recebe muito efluente. Então, o volume de água que é captado do Guandu para a estação de tratamento, ele precisa ser muito alto justamente para diluir essas concentrações. Então, a gente precisa melhorar muito ainda essa visão ecossistêmica de gestão hídrica, porque, para mim, isso não tem muita lógica, a gente ficar captando mais água para poder ser possível o tratamento de água. Então, dá para melhorar, né? Precisa de investimento.
Então, vamos lá, que a bacia hidrográfica, então, ela tem por definição que é um sistema geomorfológico aberto. Por quê? Porque tem as entradas, mas a saída, né, pode ser um rio, pode ser um oceano, então ela não tem um ciclo fechado dentro dela, é um ciclo aberto. Com processos naturais, então, clima, processos, né, fluxos geológicos, são processos naturais, porém com influência antrópica. Tudo que a gente faz na bacia hidrográfica influencia esses processos naturais. E ela tem um comportamento que é resultado da interação do solo, da água, né, precipitação, ou escoamento da água, da geologia, da cobertura, do manejo. Por isso que cada bacia tem um comportamento, cada bacia é uma bacia, a gente pode compreender os processos que ocorrem de uma forma geral, mas o comportamento ele é específico de cada uma. E é muito difícil comparar valores entre bacias ou resultados entre bacias diferentes. Então, como estou falando de resultado, né? A gente costuma dizer que a bacia hidrográfica, então, ela se tornou uma unidade de planejamento, uma unidade de monitoramento, e por isso ela é aplicada para avaliação do manejo florestal, seja em sistemas de certificação, ou ela é utilizada como uma área, né, de planejamento para tomadas de decisões político-administrativas, porque naturalmente, todo resultado de produção de água, e aí a gente inclui qualidade e quantidade, que a gente chama de deflúvio, né? Então, o deflúvio, que é aquilo que resulta de produção de água da bacia, ele reflete as características e as condições de clima, solo, geologia, cobertura, manejo e atividades antrópicas. Então, a bacia é como se a gente tivesse um saquinho, né, onde ele tem vários componentes dentro dele, ou uma caixinha que eu tenho vários componentes dentro dela, e a entrada de água pela precipitação passa por todos esses componentes e tem uma saída. E essa saída, então, na verdade, é resultado da interação entre o clima, que está representado pela precipitação, e todos esses componentes da bacia hidrográfica, que são realmente geologia, cobertura, manejo, tudo isso junto, tá bom? E aí, então, a disciplina de manejo de bacias hidrográficas, ela é uma disciplina com essas características de hidrologia florestal somente aplicada ao curso de engenharia florestal, porque, como eu falei, existem vários tipos de hidrologia, e essa visão, ela pode ser aplicada em diversas profissões, né, de acordo com a atribuição profissional. Mas na engenharia florestal, a gente tem essa disciplina com a visão de aplicar os conhecimentos de hidrologia florestal, que são específicos da nossa área. Uma bacia com floresta, ela tem um funcionamento diferenciado e o manejo florestal também resulta em diferentes condições e características. Mas então, esses conceitos de hidrologia florestal, eles são aplicados ao manejo de bacias hidrográficas, que são as atividades que a gente faz, né? Sejam as atividades de alteração para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal, para impactos positivos ou negativos, é o manejo. Qualquer atividade que a gente faça, seja o plantio, o preparo de solo, seja a colheita, seja uma restauração florestal, seja qualquer tipo de atividade prática operacional que se faça na paisagem. Construção de uma ponte, por exemplo, a alteração da calha do rio, qualquer coisa, é o manejo. Aí, o que acontece? Nós monitoramos e avaliamos indicadores hidrológicos. Isso nas empresas florestais, por conta da certificação florestal, é algo muito, já faz parte, né, do operacional. Então, a certificação exige que se apresente alguma evidência, e as evidências são realmente o monitoramento das microbacias experimentais, e as empresas
são responsáveis dentro da sua área, dentro da sua fazenda, de monitorar. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso, tá bom? E com essa avaliação e o monitoramento contínuo desses indicadores, né, que são variáveis, a gente consegue propor melhoria das práticas de manejo. Então, a disciplina, ela vem dentro de uma área grande de conservação da natureza. Embora a gente fale muito de operações florestais e o impacto delas, a visão é realmente de conservação. A questão também de sustentabilidade dos sistemas produtivos, então manter a capacidade de produção dos solos, manter a capacidade de produção de um sistema operacional com alto rendimento, porém que seja sustentável, né? Que tenha assim, um respeito à resiliência do próprio sistema. E também a visão de segurança hídrica. Como a gente falou lá no começo, a interligação entre áreas rurais e áreas urbanas é cada vez mais comum, cada vez mais complexa. E a questão da segurança hídrica, ela tem relação, sim, com os aspectos da infraestrutura verde aplicada às bacias hidrográficas, que também é um tipo de manejo, né? Como, por exemplo, a restauração florestal nas nascentes. Então, vocês veem que eu fico meio sem fôlego, que ia falando. Essa seria, então, a nossa primeira aula introdutória e realmente da disciplina. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E uma coisa também que eu quero falar é que eu não vou editar esses vídeos, porque eu acho que dá muito trabalho e eu acho que vocês merecem essa autenticidade na hora da gente estar fazendo essas aulas para vocês, porque afinal de contas a gente pode se sentir um pouquinho mais próximo, né? Então, não vou editar. Os erros vão permanecer e espero que vocês se divirtam, tá bom? É isso, gente. Um abraço, até a próxima.